Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um devocional delas. Devocional onde a gente entrega as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Estamos aqui para começar o nosso dia com essa manhã maravilhosa na presença do nosso Deus. Seja muito bem-vinda. Se você já é inscrita no nosso canal, amém. Se não, já se inscreve no nosso canal. Este devocional acontece ao vivo todos os dias pelo meu Instagram, @paulafernandaaranha. E seja muito bem-vinda. Bom dia, mulherada linda de Jesus. Como vocês estão? Segunda-feira. Glória a Deus. Bom dia, Nanda. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Tati, Franciele. Bom dia. Vamos lá, vamos começar o nosso devocional. Glória a Deus, bom dia, ótimo dia, ótimo dia. Deus é bom o tempo todo. Toma uma água. Hoje é dia de darmos continuação em Provérbios. A palavra de hoje, Provérbios 6. Hoje a palavra é Provérbios 6. Já abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, porque o devocional tem que ter palavra do Deus vivo. Vamos lá. Esse provérbio, ele dá muitos conselhos. Provérbios todo é um livro que nos ensina a viver, né? De acordo com o padrão moral de Deus. É claro que Deus é santo, 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 mas na nossa medida. E Provérbios é aquele livro da Bíblia que a gente tem que ler pelo menos inteiro uma vez por ano e ir escrevendo, né? O que fala com a gente. Na verdade, todo capítulo da Bíblia tem que ser assim, né? Mas Provérbios é um pouco diferente, porque ele tem muitas exortações, muitos conselhos para que a gente tenha uma vida plena. Bom dia! Bom, vamos começar então. Senhor Jesus, graças te dou, papai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia se renovar sobre nós a cada dia. Obrigada pela tua graça, obrigada pela tua bondade. Senhor, nós estamos aqui reunidas em teu nome para te honrar e te glorificar com as primícias do nosso dia. Estamos aqui porque te amamos, porque te rendemos graça, porque somos dependentes de ti. Papai, a tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente, tome o teu lugar de honra. Nós queremos te ouvir. Papai, nós consagramos esse devocional a ti, seja luz, Pai. Nós precisamos, Pai, da tua revelação, Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Pai, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê discernimento da palavra. Revela a nós, Pai, a tua palavra, os teus segredos. Derrama sobre nós sabedoria do alto, Pai. Nós te pedimos que esse devocional suba como um incenso suave às suas narinas, ó Deus. Papai, nós te rendemos graça. Eu peço, Senhor, que o Senhor coloque uma redoma de fogo ao nosso redor. Nos coloque, Pai, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os sapatos do evangelho, o escudo da fé e a espada da palavra, Pai, para que nós possamos guerrear. Senhor, eu peço que o Senhor repreenda Satanás e seus demônios com os seus planos de nos distrair, de nos atrapalhar durante esse devocional e durante todo o nosso dia também, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém.
Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Provérbios 6. Vamos lá. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Aqui, essa primeira parte desse provérbio, ele fala da seriedade que é da gente se comprometer, tanto por fiador e também se comprometer com as pessoas erradas, né? Aqui ele fala da gente ser fiador, mas eu também vejo pra gente tomar cuidado em tudo que compromete o nosso nome, né? Pra gente não ficar colocando o nosso nome nas mãos dos outros. Muitas vezes a gente pega e aí a gente vai e empresta nosso nome, empresta cartão. Isso é se fazer de fiador por alguém. Você está colocando em risco a sua própria vida. A pessoa pode fazer dívidas em seu nome, pode destruir a sua vida, porque você muitas vezes faz isso por medo de dizer não. Muitas vezes você compromete a sua família, compromete o seu negócio, compromete algo que o Senhor te deu, uma estrutura, uma vida que o Senhor te deu para que você ajude outras pessoas. Então aqui, Salomão nos fala para tomar muito cuidado. E isso é tão sério que ele fala assim, não dê descanso aos seus olhos até você resolver isso. Até você dissolver isso. Eu vejo isso como um cuidado em relação a ser fiador mesmo, de emprestar o teu nome, de se responsabilizar pela vida do outro. Sabe, a gente tem que entender que cada um tem a responsabilidade da própria vida. Cada um tem que arcar com as responsabilidades da própria vida. É diferente de você ser uma pessoa boa, é diferente de você ajudar. Porque tem pessoas que querem sim ajuda, mas querem que você resolva a vida delas, né? E eu vejo que Salomão tá falando isso pra gente. A gente tem que cuidar da nossa vida, das nossas coisas e não se comprometer a sua própria vida para ajudar o outro. Primeiro você tem a condição, né, de ter uma boa vida para você e sua família. Depois você ajuda o outro. Mas nunca se faça de fiador de ninguém, de ficar emprestando seu nome, fiador de casa também. Eu falo que eu estendo isso até mesmo para sociedades. Cuidado com as pessoas que você tem por sócio, né? Se tem tem um bom caráter, né? Se tem até mesmo a mesma fé que você, né? Isso é muito importante. Porque até mesmo na sociedade é uma aliança, não é um casamento, mas é uma aliança, né? E os dois têm que estar debaixo do mesmo jugo, senão não dá certo. Quem aqui já entrou em sociedades e depois deu errado, né? Porque a pessoa não tinha uma base de caráter, né? E fez um monte de dívida e você que é a pessoa certa, com caráter correta, você ficou com toda a dívida, né? Nós precisamos vigiar o que a gente faz. E aqui ele fala assim, aqui é a advertência contra servir por fiador. E aqui é contra a preguiça. A bendita não, né? A maldita da preguiça. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida, no tempo da colheita, ajunta o seu mantimento, ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado?
Quando se levantará do seu sono, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Sabe, às vezes a gente acha que pecado é apenas algumas coisas muito sérias, né? Ah, não, pecado é só eu assassinar alguém, até mesmo mentir, pecado é adulterar, mas também é pecado você viver como um preguiçoso. Também é pecado você viver na glutonaria, porque muitas vezes a gente não entende, mas a glutonaria é um grande pecado. E a preguiça também é. O Senhor, Ele nos chama para sermos fortes, resilientes, descansar nele sim, mas não sermos preguiçosas, né? Sermos mulheres virtuosas que acordam, cuidam da sua família, cuidam da casa, cuida dos seus afazeres, dos seus interesses, cuida de si mesmo, cuida do templo que o Senhor te deu. Sabe, a gente tem que entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E que a gente precisa mudar a nossa mentalidade de que não... Porque às vezes a gente não entende que é pecado a gente não cuidar do templo que o Senhor nos deu. É pecado a gente ter preguiça e falar assim, não, hoje eu não vou fazer uma atividade física, eu tô com preguiça. Tem muitas pessoas que vivem na preguiça. Vive fazendo só o básico para sobreviver, né? E aqui a palavra fala, quanto mais preguiçosos somos, a pobreza ela virá como um ladrão. Quando a gente não é produtivo, e eu não tô falando de trabalhar 12, 18 horas por dia, né? Eu tô falando de não se deixar levar pela preguiça. É diferente de você ter um descanso, não tem problema você descansar, né? O próprio Deus descansou no 7º dia. Você tem que ter um dia sim para o seu descanso, para o seu desfrute, para você recarregar a bateria para os próximos dias, né? Mas não viver uma vida de preguiça. E aqui, a advertência contra a maldade. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Marquem aí, o que o Senhor odeia e o que a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Essa última, o Senhor, a alma do Senhor Deus detesta. Detesta quando nós semeamos discórdia entre os irmãos. Bom, esse capítulo, esse breve capítulo, né? Ele do 12 ao 19, ele nos fala sobre aquilo que sai da nossa boca. Você pode ver que aqui o que mais fala é a iniquidade que sai da sua boca. Aquele que anda com iniquidade na boca. Nós temos que entender que de uma pedra não pode, de uma rocha não pode jorrar água amarga e água doce. Ou você fala bem, ou você abençoa a vida do seu irmão, ou você amaldiçoa a vida do seu irmão. E isso é muito sério, porque tudo aquilo que a gente fala, a gente come. É a mesma coisa de eu falar aqui para vocês. Antes de eu ministrar para vocês a palavra, eu sou ministrada. Porque todas as palavras que saem da minha boca me nutrem.
E hoje a gente tem que entender aquilo que está saindo da minha boca. Está me nutrindo ou está me envenenando? Está me abençoando ou está me amaldiçoando? Isso em relação a tudo que você fala. O poder da vida e da morte está na nossa boca. E quando a gente tem uma boca cheia de iniquidade, a gente não vive conforme o que Deus planejou para nós. A gente não vive os planos de Deus. A gente não cresce em relacionamento com o Pai, porque a gente não consegue segurar a boca. Aqui o Senhor fala assim, tem coisas que o Senhor Deus odeia. Deus odeia olhos cheios de orgulho. A palavra também fala que o Senhor resiste ao orgulhoso. Então, às vezes, você tá aí, você tá orando. Não, Paulo, eu tô buscando o Senhor todos os dias. Mas parece que o Senhor não tá me ouvindo. Começa a pensar se você não está sendo orgulhoso. Porque uma coisa é você buscar ao Senhor, você orar. E outra coisa é você ter um estilo de vida que agrada a Deus. Porque você não vai agradar a Deus porque você vai uma vez na semana na igreja. Você não agrada a Deus quando você é bom só com os de fora da sua casa. Você agrada a Deus quando você tem um estilo de vida de adoração. Quando você se rende aos pés dele, quando você nega a si mesmo para obedecê-lo. Você agrada a Deus quando tudo que você mais quer é que ser reta e íntegra, porque é isso que ele te chama. Sabe? A gente agrada a Deus pelas renúncias que fazemos. Nós agradamos a Deus pelo modo como que vivemos, pelas coisas que fazemos e pela retidão das nossas mãos. Nós temos que entender que o nosso coração tem que estar no lugar certo, porque o Senhor sonda o nosso coração. Não adianta de nada você ter atitudes externas lindas, mas o seu coração está corrompido, está contaminado com o mal. Deus, ele sabe qual é a motivação do seu coração quando você ajuda alguém. Que você quer ser vista, que você quer postar na rede social, você quer a glória para si. E ele sabe também quando você ajuda o próximo, porque você ama o próximo. E aqui ele fala assim, olha, cuidado com a iniquidade da sua boca, perverso e vil. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com o dedo. No seu coração a perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que a gente ser mal é só realmente fazer algo muito, muito mal. Você é mal quando você é um semeador de discórdias. Você é mal quando você, ao invés de ser pacificador, você fica colocando lenha na fogueira, na briga de alguém, na discordância de alguém, em um lugar que tem pessoas que estão em atrito. Por isso a sua destruição virá repentinamente. E aqui ele fala uma coisa que no momento você ficará irremediavelmente arruinado. Aqui ele fala assim, nada vai conseguir remediar, nada vai conseguir te ajudar quando você é perverso, tem um coração perverso. E aqui quando ele fala assim que o Senhor odeia olhos cheios de orgulho, comece a analisar se você não está sendo orgulhosa. Comece a analisar se você não está sendo egoísta, egocêntrica e querendo fazer só o que você quer. Se você tá, porque o orgulho ele nos afasta de Deus. E você ser orgulhoso é você achar que você é mais esperto que Deus. O orgulho é você achar que você merece muito mais coisas do que Deus te deu. É você nunca estar satisfeito com nada. O orgulho é você não fazer algo para Deus porque até mesmo porque você tem medo que as pessoas te julguem. Isso é orgulho de não se expor. Língua mentirosa. Isso a gente tem que tomar muito cuidado porque tem muitas pessoas que acham que existe mentira, mentirinha e mentirona. Não existe. Tudo é mentira. Desde da desculpa que você dá para sua amiga para você não ir tomar um café com ela. Quando você fala assim, ai amiga, eu tô com uma dor de cabeça e você não tá.
Isso é mentira. O Senhor odeia. Desde quando até uma outra mentira que você acha que é maior. A gente tem que tomar cuidado com as mentirinhas que minam o nosso relacionamento com Deus. Não existe isso de mentirinha. Cuidado com isso. Deus, ele não vê como mentirinha e mentirona. Tudo é mentira, tudo é pecado para Deus. Mãos que derramam sangue inocente, né? Um assassinato, algo desse tipo. Coração que faz planos perversos. É aquele coração que muitas vezes você até externamente você ainda não fez nada, mas o seu coração fica maquinando mal para algumas pessoas. Fica maquinando como aquela pessoa, você pode fazer mal para uma pessoa. Você fica maquinando o tempo todo, porque se essa pessoa fazer isso, eu faço aquilo. Pés que se apressam a fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Aqui ele falando assim, é você falar algo que não aconteceu e você ficar sendo testemunha de algo que é falso. É você ficar mentindo sobre o outro. É você ficar, como que é o nome? Difamando o seu irmão. Você ficar falando coisas que não aconteceram sobre ele. E isso o Senhor odeia, quando você é testemunha falsa de alguém. Quando você implanta até mesmo uma discórdia por conta de algo que é na sua cabeça e você fica proferindo mentira de pessoas. E o que semeia discórdia entre os irmãos é aquele que fica tacando lenha na fogueira todo momento, né? Essa parte de Provérbios, ela é muito reta e direta, né? E para finalizar, advertência contra o adultério. Para quem acabou de entrar, nós estamos lendo Provérbios 6. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-o sempre amarrado ao seu coração, pendure-nos no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Aqui é Salomão falando assim, tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe falaram para você, guarde para você. Sabe, às vezes a gente tem uma fase da nossa vida que a gente não quer ouvir, né? A gente não quer ouvir repreensão, a gente não, ainda mais na adolescência, a gente não quer ouvir os nossos pais. Mas a gente tá falando com mulheres maduras, certo? E aqui quando ele fala para você não abandonar aqueles conselhos que a sua mãe te deu lá atrás, né? Não abandone os mandamentos do seu pai. E quem é esse pai aqui? Eu não tô falando só do pai carnal. A palavra não fala só do pai carnal. Os mandamentos de Deus. Não abandone os mandamentos de Deus para sua vida. Porque luz para os seus pés e lâmpada para os seus caminhos é a repreensão. A palavra do Senhor nos fala que o sábio ama a repreensão. Que o sábio ama quando é lhe apontado algo que ele está cometendo, porque daí ele se arrepende. Sabe, a gente não é mulheres segundo o coração de Deus porque a gente não peca, mas porque a gente prioriza as coisas de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus é a mulher que prioriza as ordenanças de Deus. Prioriza ser uma mulher mais parecida com Jesus. É uma mulher que ama a repreensão do Senhor, ama as instruções do Senhor, ama a palavra de Deus. Então, se você hoje se pergunta o que é ser uma mulher segundo o coração de Deus, é uma mulher que ama os mandamentos do seu pai, que prioriza as ordenanças do seu pai, que vive em obediência e que ama a sabedoria, né? A gente não pode se esquecer, porque às vezes a gente está tão orgulhoso que a gente se esquece de algumas instruções que a nossa mãe nos deu e até mesmo dos mandamentos de Deus.
Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém alcançar, carregar fogo no colo sem que suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Aqui ele fala para a gente tomar cuidado com o adultério. E lembrando que o adultério ele não é apenas você dormir com outra pessoa, é o olhar que você olha e você já cobiça e você já peca no seu pensamento, porque daí o seu pensamento te leva realmente ao adultério. O adultério não é só você fazer o ato em si, mas é você pensar com segundas intenções. É você conversar com essa pessoa, é você não respeitar o seu cônjuge, né? Tem muitas pessoas que acham que a traição ela começa no ato. Não, a traição começa no pensamento, de você olhar para a pessoa e você já imaginar algumas coisas. Isso já começa aí, o adultério. Então a gente tem que vigiar a todo momento. Porque às vezes a gente acha que o adultério é só o homem que cai no adultério. E não. Nós mulheres temos que vigiar. Porque às vezes a gente tem essa crença de que não, quem mais trai é o homem. Mas a gente está pecando em pensamento. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque Satanás ele não brinca de ser Satanás. Então nós não podemos brincar de ser crente. A gente não pode brincar de ser cristão. A gente não pode brincar de ter uma vida santa, de se render aos pés do Senhor. A gente não pode passar 6 dias da semana sem falar com Deus e um dia na semana falar com Deus. A vida do cristão é todos os dias você buscar relacionamento com Deus, você ler a palavra de Deus, você orar ao Senhor. É uma vida vigilante. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que você faz da sua própria vida um altar de adoração a Deus. Paula, mas como eu faço isso? Se rendendo a Ele, obedecendo às suas ordenâncias, fazendo o que é bom aos olhos de Deus e renunciando tudo aquilo que desagrada a Deus. Desagrada a Deus, como ele fala aqui, são 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele detesta. É você não ser orgulhosa, é você não ser mentirosa, é você não derramar sangue inocente, é você não ter um coração perverso, é você não fazer o mal, é você não ser testemunha falsa que profere mentiras e você não ser uma pessoa que semeia discórdia entre os irmãos. Isso é uma das coisas. Ai, Paula, mas é difícil. Não, não é, irmã. Quando você está com o seu coração limpo, com o seu olho fixo em Jesus, nada mais te satisfaz do que você fazer aquilo que agrada a Deus. O seu amor a Deus tem que ser tão grande que para você não faça sentido fazer as coisas que desagradam a Deus. É ter o temor do Senhor. Temor do Senhor é você amar ao Senhor a ponto de você renunciar tudo aquilo que a sua carne quer para você fazer o que é certo. Porque a nossa carne, ela é pecaminosa. A nossa carne, ela quer mentir o tempo todo. A nossa carne, ela quer falar mal dos outros o tempo inteiro. Quer olhar para o irmão e julgar. Sabe? A nossa carne, ela sempre tende ao pecado. A gente tem que estar vigilante em tudo. Não se despreza o ladrão quando faminto. Rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens da sua casa. Aqui ele fala assim pra gente, não importa se você está fazendo algo errado, porque no seu olhar é porque é para você sobreviver, né? É porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu menti, porque senão isso ia me trazer tanto conflito na minha vida, ia trazer tanta discórdia dentro da minha casa, por isso que eu menti.
E a palavra está falando assim, olha, não é porque o ladrão rouba porque está com fome que ele não vai deixar de pagar. Não é porque você mente, porque essa mentira vai te... a verdade vai te prejudicar, que você não vai pagar por isso. Nós temos que ser responsáveis por tudo aquilo que a gente fala. Não é porque aos seus olhos essa é uma mentira boa, porque tem pessoas que acham que tem mentiras que são boas. Não, mas eu não falei porque... eu menti porque se eu falasse a verdade ia virar um caos na minha vida. Você vai pagar por isso. Tem coisas que são ocultas e que a gente... Quando a gente não vigia, a gente cai 7 vezes mais do que seria o que você achou que ia trazer o caos para sua vida. Então tem coisas que a gente fala assim, nossa, mas por que tá tudo desabando? Às vezes é porque é uma mentirinha, né? No seu conceito de mentira, é uma mentirinha. E você mentiu e você, né? E aqui ele fala assim, para finalizar. Quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Aqui ele fala para tomar muito cuidado com isso, com o adultério. E não só com o adultério. Esse provérbio 6, ele nos fala pra gente tomar cuidado com o adultério, que lembrando, é só de você olhar e imaginar alguma coisa com outra pessoa. Ele nos adverte contra a maldade do nosso coração, contra a preguiça e contra a gente servir de fiador para alguém que pode destruir a nossa vida. Lembrando que Provérbios é um ensinamento para a gente viver, são conselhos para a gente ter uma boa vida. Quantas pessoas aqui, agora eu vou dar exemplos, quantas pessoas aqui já foram fiadoras de alguém e pode ser que até perderam o sono com medo da pessoa não pagar e você se prejudicar por conta disso. Quantas pessoas aqui já fizeram isso, de emprestar cartão para alguém e depois ficar pensando, nossa, se essa pessoa não pagar, meu Deus, você perde a sua qualidade de vida, né? Quantas vezes a gente se coloca em situações que não eram pra gente se colocar por medo de dizer não. O não, ele é libertador. O não é você falar assim, olha, eu posso te ajudar até aqui. Porque às vezes também a gente faz isso mais pra nossa parentela. Não é pra pessoas que são longe da gente que a gente faz isso. A gente quer ajudar a nossa parentela muitas vezes e aí a gente acaba se prejudicando, né? Não, coitados e não sei o quê. Não, gente, cada um tem a vida que merece. A gente, é até meio pesado eu falando desse jeito, né? Mas muitas vezes a gente ajudando demais uma pessoa, a gente aleja ela. A gente fala que ela assim, é como se a gente falasse, você não é capaz de resolver os seus problemas, então eu tô aqui te ajudando, E a pessoa, ela passa a depender de você e não de Deus. Tem muitas pessoas que ainda não se chegaram a Jesus porque você tá sendo uma muleta para ela. Porque tudo aquilo que ela precisa, você vai lá e você faz por ela. Tudo aquilo que ela está passando por alguma necessidade, está passando por algum momento de vulnerabilidade, e ao invés dessa pessoa buscar a Deus ajuda, ela busca você e aí ela encontra. E aí por que ela vai buscar a Deus se você tá ali para ajudar? A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não tá aqui para maltratar ninguém, a gente não tá aqui para apontar a ninguém, mas a gente não tá aqui para ser Deus na vida de ninguém. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o que a pessoa precisa é ter um encontro real com Jesus, e ela só vai fazer isso quando o calo realmente apertar.
Tem pessoas que só vão encontrar Jesus na dor. E quando você tá sempre ali intermediando isso para que essa pessoa não sofra, muitas vezes ela não vai encontrar Jesus por conta dessa sua proteção que você coloca. Às vezes a gente, não, porque a minha irmã, ela não sabe. Não, ela sabe sim. Ela vive a vida que ela pode, que ela tem, né? E a gente não pode ser essa pessoa que facilita demais a vida do outro. Não porque a gente não pode ajudar, não, muito pelo contrário. Tem muitas pessoas que precisam de muito mais ajuda. E a gente, por amor a essas pessoas, a gente quer ser Deus na vida delas. E muitas vezes só tá faltando o calo realmente apertar para elas se renderem a Deus. Então tomem cuidado e pensem nisso. Será que você tá sendo essa pessoa? Esse fiador, né? Essa pessoa que fica patrocinando o erro do outro? Porque às vezes é isso que a gente faz. A pessoa, ela não se endireita porque ela sabe que ela sempre tem alguém para socorrer ela no final. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tinha um amigo que ele sempre ficava ajudando outro amigo. Sempre ajudava. E essa pessoa sempre desorganizada financeiramente e ela nunca aprendia. Até que um dia eu peguei e falei assim, viu, mas você não acha que você está financiando a irresponsabilidade dele? Porque todas as vezes que ele precisa, você vai lá e empresta. Você é como se fosse o banco dele para as emergências dele. E aí ele ainda nem cumpre aquilo que vocês acordaram. E você fica vulnerável porque você está ajudando o outro. Às vezes a gente fica vulnerável porque a gente não consegue dizer não para alguém. Porque a gente se sente até mesmo responsável porque aquela pessoa não tá tendo uma boa vida. E a gente tem que entender que até um certo momento a gente vai para ajudar alguém. Mas passou de uma dose ali, não é sobre você, é sobre essa pessoa e Deus. É essa pessoa, porque às vezes essa pessoa tá quebrando tantos princípios e você tá sendo mão de Deus na vida dela, de não, eu não vou deixar ela sofrer com isso. Não, às vezes a pessoa ela precisa sofrer a queda para ela aprender. E você tá sempre ali ajudando, faz com que ela não se endireite, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode colocar a mão onde Deus não fala pra gente pôr. Não, porque eu vou ajudar minha irmã. Não, mas se Deus não fala pra você colocar a mão ali, não coloque. Eu vou ajudar meu filho porque ele tá passando por essa... Não, se Deus não fala pra você colocar a mão, não coloque. Isso é muito sério, a gente não pode ser Deus na vida de ninguém. Porque tem pessoas que precisam cair e ir pro fundo do poço, porque é ali que elas vão encontrar a Deus. Quantas pessoas que estão aqui, não sei vocês, que caíram no fundo do poço e lá no fundo do poço encontraram Jesus. E às vezes nós, como bons cristãos, a gente acha que a gente proteger aqueles que a gente ama de cair no fundo do poço é bom para eles, sendo que eles precisam ter esse encontro com Deus lá embaixo. Eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, na verdade é o Espírito Santo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente estende a mão demais, com quem a gente quer proteger demais do processo, porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu já passei por isso, eu não quero que a minha filha passe também, mas às vezes é necessário que ela passe para ela aprender. Tudo aquilo que a gente protege demais, a gente aleja. Todas as pessoas que a gente protege demais, a gente aleja. Teve uma vez que a minha irmã veio, eu pedi ajuda, assim, ajuda não, pedi um conselho. Fer, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E agora a minha postura com ela é, olha, comece a perguntar para Deus. Vai lá, ora. Eu não tenho um conselho melhor do que Deus para sua vida. Às vezes o que você precisa é falar para a pessoa ir buscar ao Senhor, né? E não ficar o tempo todo servindo de... ajudou. Não, a pessoa tem que buscar a Deus e não você.
Você não pode ser o refúgio de ninguém. Deus tem que ser o refúgio de todos. Aí às vezes a gente se coloca nesse lugar de refúgio das pessoas. A gente se coloca nesse lugar de segurança das pessoas. Não, minha irmã. Você não tem que ser o refúgio, a fortaleza de ninguém. Você tem que ser, assim, um amigo, amar, ajudar na medida do possível. Não servir de fiador. Não ser uma pessoa que protege tanto a ponto de não deixar a pessoa viver o que ela precisa viver em processos, em desertos. Bom dia, Diana, bom dia. Então, nós precisamos nos colocar no nosso lugar, né, de filha. Nós ajudamos, nós precisamos tomar cuidado com as motivações do nosso coração, né, com a preguiça, tomar cuidado com a preguiça, tomar cuidado com aquilo que a gente fica semeando dentro do nosso coração, com as atitudes que nós temos. Bom, esse foi o nosso devocional, gente, e eu sei que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então, dessas 4 partes de Provérbios 6, eu sei que uma delas falou com você. Eu sei que uma delas você pegou no seu coração, porque pode ser que não seja todas, mas um pouquinho de cada um aqui, a gente sabe que muitas vezes a gente erra. Então, amanhã eu encontro vocês aqui às 6 horas da manhã para honra e glória do nosso Deus. Esse foi o nosso devocional. Vamos orar? Senhor Jesus, a Ti rendo graças por essa palavra. Obrigada, Senhor, por falar conosco em nossos corações, por nos advertir, por nos aconselhar, na verdade. O Senhor nos aconselha e nós sabemos que o Senhor só repreende quem ama. Pai, então nós nos sentimos amadas quando a Sua palavra nos adverte, nos repreende, nos exorta. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada por iluminar lugares onde estavam trevas ocultas em nosso coração. Obrigada, Pai, por falar conosco aquilo que muitas vezes nós não estamos enxergando. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Senhor, nós consagramos esse dia a Ti. Seja luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Não nos deixe desviar, Papai, nem para a esquerda, nem para a direita. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós denunciamos todas as armadilhas de Satanás, os projetos e planos de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa saúde física e mental, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra a nossa parentela, contra os nossos negócios, os nossos bens. Nós denunciamos, Pai, que o Senhor os repreenda. Todo o mal, toda a hoste maligna, todo o espírito imundo. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, é isso, gente. Amanhã a gente volta aqui mais um dia, às 6 da manhã, para honrar e glorificar o Senhor com as primícias do nosso dia. Amém, Diana. Que Deus abençoe seu dia também. Que tenhamos uma semana abençoada. Nós faremos com que o Senhor esteja conosco. Faremos não, né? Nós buscaremos a Deus todos os dias. Nós nos prostraremos aos seus pés todos os dias. Nós iremos entrar no descanso do Senhor. Nós iremos entrar em comunhão com o Pai, em relacionamento com o Pai todos os dias. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.